Como que a gente pode definir, talvez em uma palavra ou algumas palavras, o pedido da McLaren para que Lando Norris, aliás, para que o Oscar Piastri devolvesse a posição a Lando Norris depois da parada ruim feita com o piloto inglês? Para mim, foi uma atrapalhada, uma tentativa de não interferir que interferiu muito no campeonato, né? Que foi sensivelmente prejudicial aí ao Piastri. É aquela coisa, a McLaren está voltando a disputar um título mundial, ela está voltando a entender como é que você lida com isso também, né? E com dois pilotos muito rápidos, dois pilotos queridos ali dentro do time, e aí vem uma ordem dessa que não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. É o que eu falei. Imagine que agora então tem que pedir para o Piastri quebrar uma corrida para compensar a do Norris, que quebrou também, porque a culpa não foi dele. Se você for levar ao pé da letra, é assim que as coisas são. Então, uma coisa que foi absolutamente normal, uma coisa de corrida, um pit stop que deu errado, e ele perdeu a posição por isso, não foi por nenhum outro motivo. Ele demorou 5 segundos a mais no pit stop. Qualquer piloto que perde 5 segundos perde uma posição. E paciência, é assim que são as coisas. Então, eu consigo enxergar a McLaren, as razões pelas quais ela tomou essa atitude, mas eu não concordo. Eu acho que, de fato, o Piastri deveria ter chegado à frente, seria o resultado mais justo pelas circunstâncias. Claro que o Norris guiou mais do que o Piastri no fim de semana. É absolutamente normal, segundo e terceiro. Ótimo. Só que naquelas circunstâncias em que você tem um problema com o Norris, o Piastri deveria estar à frente. E acho, né, a gente viu muita gente falando, o Piastri deveria peitar, deveria falar, não vou entregar, ter mais personalidade, como o Verstappen fez tantas vezes, até já campeão, né, não quis ajudar o Pérez. Bem lembrado. No Brasil. No Brasil. Mas eu acho que também ele não quis criar uma crise, sabe? Ele falou, o que vai me prejudicar mais? Um caos dentro da equipe ou perder esses 3 pontos? De 34 para 31 pontos de vantagem. Vamos lá, vamos manter a coisa em paz. O problema é que se ele precisar desses pontos lá no final do campeonato, e aí? Como que vão negociar isso via rádio? Carol, se lembraram do episódio da Hungria do ano passado, eles não podem alegar que poderiam ter esquecido o que aconteceu em Monza. Mas então, é até bom você ter citado isso, né? A gente conversava até nos bastidores aqui antes da gravação. Eles citam no rádio para os pilotos que é uma tática parecida com a que foi usada na Hungria, no sentido de proteger o piloto que estava mais atrás do que vinha em perseguição. No caso, o Piastri estava atrás do Norris e o Leclerc ameaçava, do ponto de vista estratégico, o Piastri. Por isso a decisão de parar o Piastri antes, e que, mesmo que não houvesse o erro, eles na McLaren sabiam que poderiam sair próximos, Norris e Piastri, e teriam a garantia, teriam dado a garantia, deram, na verdade, de que não haveria um undercut do Piastri em relação ao Norris, porque o Norris manifesta essa preocupação antes mesmo das duas paradas, né? Então, eles usam a Hungria como, digamos, o fundamento por trás da escolha tática de parar um antes do outro, e de maneira pouco convencional, porque na Fórmula 1, vocês sabem, o piloto que está na frente geralmente tem a preferência. Eles conversaram, né? Eles conversaram antes e o Norris falou, olha, se não tiver undercut, enfim, beleza. Só que eu acho que não foi um undercut. Aí que tá, foi um erro. A partir do momento que tem um erro no pit stop, ele deixa de ser... E o Piastri argumenta isso no rádio. Porque todo mundo que detonou ele, que falou que ele deveria ter peitado... não sei se toda essa gente viu o rádio completo. Eu até tava reassistindo aqui os rádios antes da gente começar o bate-papo para ter isso muito bem direitinho na cronologia, né? Ele fala, isso não foi bem, digamos, um acordo, porque houve um erro no pit stop. A linha argumentativa dele é nessa linha, e aí ele faz, mas tudo bem, já que vocês querem, eu vou deixar passar, que eu acho que é muito do que o Thiago traz. Para ele, esses 3 pontos fazem tanta diferença. Agora no campeonato, aliás, a gente tem a seguinte situação: 324 pontos para o Piastri, Norris 293, o Max Verstappen já bem atrás, 230. Então ele tem ainda uma boa vantagem. Talvez tenha ficado tranquilo com a vantagem que construiu a partir do abandono do Norris na etapa anterior. Mas pode fazer falta. E assim, se um dia ele precisar de uma retribuição, qual é a garantia de que o Norris vai retribuir? E como que a McLaren vai se colocar nesse contexto? Porque a partir do momento que ela vai interferindo, os pilotos vão cobrar da equipe também. Sim. Eles vão falar, eu colaborei aqui, vocês têm que colaborar comigo ali. O André Stella e companhia estão se colocando numa posição perigosa a partir do momento que tem 2 pilotos da equipe brigando pelo título. Daqui a pouco eu vou voltar sobre essa questão do Piastri, mas vocês observam o André Stella
um peito de encarar essa situação? Eu vejo muito mais, por exemplo, o próprio Zac Não, Brown, não. né? Eu tenho uma teoria de que, assim, eu vejo o André Stella mais subserviente, mais, assim, essa questão Good cop, bad cop? Exatamente. Porque também se tivesse alguém com mais peito na chefia da McLaren, talvez o próprio Zac Brown via que ele poderia bater de frente com esse cara, Entendi. né? Tipo, não que ele vai engolir, porque aí acho que deve ter uma questão acionária até, sei lá, uma participação muito além do próprio Zac Brown. Então ele tem que ter como um cara, como chefe de equipe, alguém que ele possa mandar, e eu acho que o Stella não tem esse peito, assim, sei lá, de segurar uma situação dessa. É que ele ainda não precisou mostrar isso, né? Também. Mas se a McLaren continuar fazendo o que tá fazendo, em algum momento eu acho Ele que vai vai ser cobrado. precisar. Exato. O que você acha? O que você acha do André Stella? Apesar de ele ser muito bem visto por algumas pessoas que já trabalharam com ele, inclusive. Não, tecnicamente não há o que falar. É um cara absolutamente capaz, fez grandes trabalhos na carreira, inclusive na Ferrari, e agora também conduzindo na McLaren. Foi peça fundamental nessa reestruturação da McLaren, junto com o Rob Marshall, né, toda essa turma que chegou para reerguer um time que estava lá nas últimas posições. Também, o próprio Jules Ferrand, que participou muito naquele primeiro ano, em 2023, que foi fundamental. Então, é um cara que não há o que discutir, é muito capaz, muito competente, mas não tem a energia de um chefe como, por exemplo, vamos pegar aqui um Ron Dennis da vida, um Toto Wolff, caras que realmente, né, cobravam e eram ouvidos. Não me parece que o Stella tem essa força. Até por não ser o dono, né? Até por ser um cara ali que está num cargo de chefia, é diferente do Zac Brown, por exemplo, que seria uma voz mais pesada, por ser um cara com mais participação dentro do time. Então, ao mesmo tempo, não pode ser o Zac Brown, porque o Zac Brown também tem uma ligação forte com o Norris, enfim, é algo que sempre seria trazido para discussão. Então, precisa sim dessa figura, só que não me parece ser o André Stella, e ele deu a sorte de ter dois pilotos ali que estão comprometidos em não brigar. A partir do momento em que eles batem lá no Canadá e o Norris falou, opa, é comigo, fui eu, tá tudo certo. A partir do momento que acontece isso, o Piastri diz, não, tudo bem, passa, vai lá, consegue o teu resultado. Tá claro que são dois pilotos que não querem brigar. Então, eles deram essa sorte. Se eles pegam um Max Verstappen da vida, como a gente falou aqui, que até com o Pérez, que nem incomodava, teve problemas, então imagine o que seria com um piloto que de fato incomode. De fato, faz falta um chefe de equipe com mais pulso firme. Mas também não sei até onde isso iria, porque em 2007 eles tinham o Ron Dennis e tinham o Martin Whitmar. Um ficou do lado do Alonso, outro ficou do lado do Hamilton e, enfim, deu ruim de qualquer forma. De qualquer forma. Então, eu não sei Estofo por estofo ali, tinha de sobra. E eu não sei se tem receita mágica para isso. Agora é curioso que o André Stella foi engenheiro do Alonso, né? Então ele tá acostumado a lidar com um perfil de piloto um pouco mais altivo, digamos assim. Agora falando eu prometi que ia voltar ao Piastri, a gente sempre traça ele talvez uma antítese do próprio Lando Norris no sentido psicológico, mental e tal, e você não consegue ler muito o que ele pode estar pensando. De certa forma, essa reação de aceitar a ordem, surpreendeu? Vocês talvez, pelo que a gente talvez imaginava do perfil do Piastri, imaginaria ele batendo de frente, esse seria o momento ideal para ele bater de frente? Realmente vocês não esperavam, não imaginavam que ele bateria de frente mesmo sendo algo tão absurdo na minha visão, pelo menos. Não me surpreende, e eu volto numa coisa que eu já disse aqui, inclusive, no Motorsport. Eu acho que o Lando Norris vê no Piastri um fantasma muito maior do que o Piastri enxerga no Norris. Para o Piastri, o Norris, sei lá, se trocar o piloto para ele, tanto faz. Eu acho que ele não vê o Norris como um cara que pode atrapalhar a carreira dele na Fórmula 1, como o Norris vê o Piastri como essa ameaça. Então, acho que já começa daí. Eu acho que o Piastri abrir mão de 3 pontos para o Norris, assim, na cabeça dele está muito tranquilo, porque ele já tinha de estar com essa diferença. Se a gente for pegar corrida por corrida, o quanto eles perderam de pontos, o quanto às vezes falhas diversas tiraram pontos do próprio Piastri, a corrida da Inglaterra, em que um vacilo ali, uma punição que muita gente achou exagerada, eu inclusive, também tirou pontos do Piastri, era para o Piastri estar mais confortável na liderança. Então acho que em condições de igualdade, o Piastri está sobrando em relação ao Norris.